O que se esperar do ano de 2022? Eu quero lhe dizer, este será o melhor ano da sua vida. Fique comigo que nos próximos minutos eu vou te mostrar isso dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, no capítulo 7 de Mateus, a partir do verso de número 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. De acordo com a palavra de Deus, todos nós temos direito e precisamos tomar decisões. Não vai ser diferente no ano de 2022. Vai ter momentos na vida que nós vamos ter que tomar sérias decisões. Nós precisamos planejar, projetar o que nós queremos alcançar durante este ano. A palavra de Deus está recheada de promessas. São mais de 8.000 promessas para a vida dos servos de Deus. Porém, nós precisamos ser prudentes na hora de tomarmos as nossas decisões. Nós precisamos tomar as nossas decisões pautados na palavra de Deus. Se nós estivermos pautados na palavra de Deus, não tem como as nossas decisões darem errada, porque Deus não erra. Deus é onisciente e na sua onisciência Ele sabe de todas as coisas. Este texto que nós lemos está falando de duas atitudes, de um homem que decidiu edificar sua casa sobre a rocha. Que rocha é essa? Esse é um símbolo que representa o Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha na qual nós devemos edificar, estruturar a nossa casa espiritual. E se nós tivermos edificado sobre o Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza de uma coisa, nós iremos elaborar planos, nós iremos tomar decisões. E se as nossas decisões estiverem de acordo com a palavra de Deus, não tem como dar errada. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiar em todo o caminho, em todas as nossas ações. Esta é uma promessa que o Senhor Jesus Cristo nos fez. Ele diz que quando o Espírito da verdade viesse, o Espírito Santo, ele nos guiaria em todo o caminho, em toda a verdade. Então, de acordo com a palavra de Deus, na hora de nós tomarmos as nossas decisões, nós precisamos observar o que está acontecendo. E se as decisões que nós iremos tomar é a vontade de Deus. Observe que aqui está falando que um homem sensato e prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Ele avalia o terreno, as circunstâncias ao seu redor. Então ele chega, procura o terreno e observa que aquele lugar, ele é bom para construir. E ele observa fazendo uma visão panorâmica, imaginando o que pode vir ou sobrevir sobre aquela construção. E observe que o texto está falando de dias ruins, de dias maus. Está falando que desceu chuvas, correram os rios e sopraram os ventos. E todas essas ações da natureza, ela tem um endereço, aquela casa. Só que quando essas coisas acontecem e que dão de impeto com esta casa, eles observam que esta casa, ela foi bem construída, ela foi bem edificada. É uma casa robusta, preparada para receber choques, para receber dificuldades. E no dia que isso acontece, ela continua firme, ela continua bem, porque ela se preparou.
Isso está falando de um homem prudente que prepara a sua vida para os momentos de adversidade. Porque é certo que eles vêm. O Senhor Jesus nos garantiu no capítulo 16 de João, no verso de número 33. Ele diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor está nos garantindo que nós vamos ter aflição na nossa vida enquanto aqui vivemos. Elas vão vir de encontro a nós, mas a questão é como proceder no dia da adversidade. Todos aqueles que estiver firmado na palavra de Deus, no momento que chegar a dificuldade, ele vai encarar de cabeça erguida, com o coração alegre, confiante, porque ele edificou a sua casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E nenhuma das adversidades que acontecer vai abalar as estruturas dessa casa. Ele vai continuar abrigado, a família dele vai continuar abrigado, tudo vai dar certo, porque ele está protegido pelo Senhor Jesus Cristo. Ele está guardado pela palavra de Deus e nenhum mal pode penetrar esta casa e destruir esta família, esta vida que está edificada, que observa e cumpre a palavra de Deus. Mas aquele homem insensato, imprudente, que na hora de edificar sua casa não observou qual que era a vontade de Deus, não observa a palavra de Deus, e ele faz tudo que vem ao seu coração, tudo aquilo que é da sua vontade natural, pode ter certeza de uma coisa: no dia da adversidade, ele não vai perseverar, ele não vai conseguir vencer as dificuldades, porque a sua casa está sobre a areia, a estrutura da sua casa não é robusta. Quando começar a chegar a adversidade, quando começar a chegar as provações, ele vai desistir, ele vai fracassar, porque ele não se preparou para o dia da angústia. Então quero lhe dar um conselho: seja um homem prudente, seja uma mulher prudente, seja um servo prudente, ande de acordo com a vontade de Deus, porque no dia mau, o Senhor vai te proteger, Ele vai te guardar, e nenhum mal vai afligir a sua alma, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem mais, a palavra de Deus nos fala, no capítulo 17, do livro do profeta Jeremias, a partir do verso de número 5, diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque ele será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Isso é um homem insensato, é um homem que aparta o seu coração do Senhor. Ele não anda conforme a vontade de Deus, ele atende os desejos do seu coração. E o verso de número 9 do capítulo 17 de Jeremias diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O homem não conhece o seu próprio coração, ele é enganoso, ele é corrupto. Os desejos da carne do homem só afasta ele dos caminhos do Senhor, do centro da vontade do Senhor. O verso de número 6 ainda diz assim: porque ele será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. O homem que se aparta do Senhor, o homem que deixa de confiar no Senhor, ele não percebe a bondade de Deus, a graça de Deus, as misericórdias do Senhor. Ele não desfruta dos benefícios da graça que foram conquistados na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo, porque ele tem um coração ingrato, um coração enganoso. Mas em contrapartida, a palavra de Deus fala do homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Olha só o que a palavra de Deus diz, que esse homem prudente, ele é bendito, porque ele confia no Senhor.
A confiança dele está depositada no Senhor. Ele sabe que o seu Senhor é bondoso, gracioso, misericordioso e que vai lhe cercar de bens, que vai cuidar cabalmente da sua vida, da sua casa, da sua família. Toda a sua confiança está depositada no Senhor. A sua esperança é o Senhor. Ele é um homem vitorioso. Ele é um homem frutífero. Ele é um homem abençoado. Ele é abençoador. O verso de número 8 do capítulo 17 de Jeremias diz assim: porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Esse é um homem prudente que confia no Senhor. Ele sabe que o dia da dificuldade vem, mas ele procurou se edificar sobre a rocha. Ele está enraizado, edificado na palavra de Deus. As suas raízes se estendem para as fontes das águas, a qual lhe nutre a vida. As suas raízes absorvem vida da fonte das águas. Quem é a fonte das águas? É o próprio Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus, fonte inesgotável das revelações de Deus, a inerrante palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, que alimenta a alma do servo de Deus que confia no Senhor. Ele será frutífero, produtivo. Ele não receia quando vem o calor, ou seja, quando vem o dia da adversidade, quando vem os problemas. Ele continua viçoso, frutífero, fortalecido. Ele continua dando frutos. Ele continua produzindo. Ele continua alegrando o coração do Senhor. Ele continua suprindo as necessidades daqueles que estão à sua volta. Ele é um abrigo, porque ele está debaixo da potente mão do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que estão à sua volta, a sua casa, a sua família, estão bem abrigados, porque a sua fé está depositada no Senhor. Ele é fortalecido pela graça de Deus. Ele é alguém que está vivendo de acordo com a vontade de Deus, e tudo que ele colocar a sua mão vai prosperar, porque essa é a promessa da palavra de Deus. Eu quero lhe dizer, neste ano de 2022, deposite toda a sua confiança no Senhor. Viva de acordo com a palavra de Deus e produza muitos frutos. E que o seu fruto permaneça para sempre, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja próspero, desfrute dos benefícios conquistados pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Seja abençoado você e a sua família durante todo este ano, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo.